Olá, estamos começando mais um Esporte em Debate, um projeto do INTEC em parceria com as faculdades INTA. Eu sou Luzimar Castro e hoje estou aqui com William Vasconcelos, um referencial no rádio sobralense, narrador esportivo, repórter esportivo, e a gente vai conversar com o Zé William. Antes, em primeiro lugar, eu queria agradecer a sua presença, eu dizer que é um prazer enorme tê-lo aqui no programa. Prazer é todo meu, uma satisfação muito grande em receber o seu convite e quero parabenizá-lo por essa iniciativa, pelo que você está hoje apresentando, e estou aqui ao seu inteiro dispor, à sua disposição para qualquer pergunta, para responder alguma coisa que você acha conveniente. Zé William, eu aprendi a fazer rádio lhe ouvindo, né? Não quero aqui questionar a sua idade, né? Mas eu aprendi a fazer rádio lhe ouvindo você, o Sebastião Albuquerque. Você está no rádio há quanto tempo, Zé William? Bom, 45 anos. 45 anos. Estou numa profissão que toda a vida eu gostei, toda a vida eu lutei para que eu ingressasse no rádio. Ingressei muito novo, né, também. Eu tinha aquela aptidão muito grande para ser radialista. Aliás, na minha vida, tinha duas coisas que eu gostaria de ser. Ou era padre ou radialista. Eu fui por um caminho mais curto, que era o rádio, né? Ser o padre naquele tempo era coisa de muita dificuldade, precisava também ter recursos financeiros. Né? Era um processo muito mais longo, exatamente. Né? E radialista não. Meu pai viu que eu tinha muita vontade, até tendência para ser radialista. Foi na época em que ele era muito amigo do Zé Maria Soares. Ele falou com o Zé Maria Soares. E o Zé Maria, não, traz teu filho aí que a gente pode ver a gente vai ver o que pode fazer com ele. Aí nós fomos lá e fizemos lá um teste. Coincidentemente, no dia que fiz o teste lá, foi com o Marcilei Lourinho também, fez um teste e ele aproveitou nós dois na Rádio Iracema, antiga Rádio Iracema. Ali próximo ao Cine Alvorada, né? No edifício Oriano Mendes. Oriano Mendes. Zé William, no rádio você fez o quê, assim, em matérias de programa, jornalístico, musicais? Você começou fazendo o quê no rádio? Disque jockey. Disque jockey. Disque jockey naquela época, da juventude, um sucesso absoluto. E já tinha assim, uma certa experiência, mesmo novo no rádio, eu já tinha mais ou menos aquela experiência de ser um disque jockey. Era uma coisa que eu gostava também, e comecei com o Edson Silva, que quando eu ingressei na Rádio Iracema, que fui estagiar com o Edson Silva, hoje jornalista da TV Diário, e então eu fiquei lá com ele, porque ele estava saindo da Rádio Iracema para assumir a direção artística da Rádio Educadora. E foi aí quando eu assumi as programações dele, ele também fazia disque jockey. Aí o Zé Maria Soares, parece que, modéstia à parte, gostou do meu início de carreira, das minhas atuações, das minhas apresentações. Das suas ideias. Do programa. Aí, graças a Deus, aos poucos eu fui tendo aquela experiência, já com aquela prática, e graças a Deus nós fomos muito bem dentro daquilo que eu planejava, dentro daquilo que eu queria, que era exatamente o rádio, ser disque jockey. Mas aí você partiu para o lado esportivo. Você começou narrando futebol. Eu queria que você falasse assim, como foi essa sua transição da música para o esporte? Bom, eu também eu gostaria de ser também um repórter esportivo, um narrador esportivo. E teve aquela ideia, eu muito amigo do Tupinambá Frota, amigo de infância, e ele também gostava de um dia ser radialista e militar também no esporte. Foi quando ele me falou, ele era primo do Zé Maria Soares, e tinha uma amizade com o Zé Maria Soares, aí eu falei com o Zé Maria Soares que o Tupinambá ele tinha interesse também de ingressar no rádio, aí o Zé Maria Soares o chamou lá para a Rádio Iracema. E eu já fazia tempo, uns 3 anos já de rádio, né? Isso foi em 67. Comecei em 64, e quando em 67 o Tupinambá veio a mim exatamente para ser um ponte de elo para falar com o Zé Maria Soares. O Zé Maria teve muita atenção a ele, o Tupinambá era um cara inteligente
É um cara inteligente e tinha tendência também para fazer rádio, já era narrador de futebol, e ele tinha essa tendência, e quando nós chamamos, a Tupinambá se responsabilizou para instalar uma equipe esportiva na Rádio Iracema. Eu era o redator, e naquele tempo eu escrevia, captava as notícias através do rádio de fora, Rádio Globo, por exemplo. Eu vi o noticiário e ia copiando aqui, fazia um rascunho, aí quando terminava o programa, aí eu já tinha aquela noção de como fazer a notícia para a nossa equipe esportiva. Aí, até porque não se gravava naquela época, não tinha gravador, não tinha nada, né? Era muito difícil. Você praticamente discografava, né? Exatamente. E depois ia interpretar o que você tinha escrito, né? E serviu muito para mim, porque aí a gente ganhou experiência, vocabulário e tudo mais, aí a gente foi aprendendo e continuamos. Aí nós, né, na época ainda do Campo da Cidal, aí eu, Tupinambá, nós íamos ao Comércio de Sobral, uma dificuldade tremenda para conseguir patrocínio, porque o Zé Maria, evidentemente, nos dava o espaço para transmitir, mas contanto que a gente arranjasse também os patrocinadores para a rádio, né? A gente não queria, de maneira nenhuma, vender as publicidades para nós, e sim para a Rádio Iracema, porque a gente transmitir do Campo da Cidade, eu, Tupinambá Frota, aquilo era para nós era uma satisfação muito grande, parecia era uma vitrine, né? Cara, e parecia assim ganhar um prêmio na loteria, era coisa muito bom para nós. Então, devido às dificuldades, né? Chegar até lá era muito difícil. Né? Tem muita gente que até rejeitava, não gosta de futebol, não sei o que tem mais lá. Mas a gente contratava o Foguinho naquele tempo, aquela tradicional bicicleta dele, não sei se você conheceu o Foguinho. A Max Suíça, né? Aí ele ia para o Campo da Cidade, cheio de fio, instalava fio lá. Mas eu gostei, foi maravilhoso, achei muito bom. E eu era disc jockey, e a partir de então, aí nós éramos na Rádio Iracema. Aí o Edson Silva foi para a Rádio Locadora, ser diretor artístico, e imediatamente ele nos convidou. Convidou o Tupinambá Frota, rapaz. Aí ele disse para o Tupinambá Frota, rapaz, só vou se o William for, porque o William que faz tudo, a nossa equipe esportiva, redige, apresenta o programa. Eu era âncora naquele tempo. Comecei a ser âncora no programa de esporte. Aí não, pode levar. Aí nós fomos para a Rádio Educadora. Graças a Deus a gente foi ganhando maturidade, ganhando experiência. E graças a Deus a nossa equipe passou a ser conceituada em função daquilo que a gente fazia. Você lembra o primeiro jogo que você narrou? Qual foi o jogo, qual o placar? Quais eram as equipes? Não, é muito difícil. Faz muito ano, né? Faz muito tempo isso aí. Eu não me lembro, não. Me lembro que a gente ia para o Campo da Cidade, vinha o tempo do Ceará aqui, vinha o Ferroviário. O América, né? Era o América. Naquele tempo, o time de Fortaleza vinha para fazer 2 jogos em Sobral, no sábado e domingo. No sábado e domingo. Eles ficavam aqui em Sobral, apesar da distância ser... E não tinha essa facilidade, não era asfalto, era calçável, né? Tinha não tinha essa facilidade de maneira nenhuma. Tudo era com dificuldade. E a coisa foi melhorar em termos de fazer de trabalho e tudo mais. Depois chegou a internet, que facilitou muito, né, Luzimar? Facilitou muito o nosso trabalho. E, Zé William, você andou esse Brasil cobrindo o Guarani, né? Há quanto tempo? Desde quando você vem acompanhando o time do Guarani de Sobral? Desde 67, né? 1967, o Guarani... A gente acompanhava o Guarani para Quixadá, Juazeiro, Fortaleza. Onde o Guarani se apresentava. Você vivenciou aqueles momentos difíceis, né? Muito. Das estradas ruins, né? Exatamente. E nessa sua vivência no futebol, quais as coisas mais pitorescas que você presenciou? Coisa assim hilária, né? Que você diz, rapaz, isso aconteceu no futebol, que hoje você conta assim de uma forma engraçada. Eu diria que uma das coisas que eu ainda me lembro é exatamente que uma vez o Guarani foi jogar em Fortaleza, um dia útil da semana, lá no estádio Presidente Vargas contra o Ceará. E o ônibus que o Guarani viajava era aquele ônibus velho, aquela empresa que... E quando chegou no meio do caminho,
Aí o ônibus deu prego e não tinha como mais conduzir a delegação até Fortaleza. E eu vi aquele corre, Guarani, a diretoria, o Luiz Torquato já preocupado, né? E sabe que aí vai todo mundo. Nós, naquela época, nós viajávamos também de ônibus com o Guarani. Nós não tínhamos aquela independência, porque hoje o Rádio Sobral tem a sua independência de viajar. Viaja à parte. É, à parte. Independência assim, você vai se for para Juazeiro, você paga a sua hospedagem, você paga a alimentação. A imprensa vai num carro separado. Separado. Né? Naquele tempo, nós tínhamos com o Guarani. O Guarani pagava a nossa... Dava direito, por exemplo... Dava suporte, condição de viagem. Exatamente. Em 86, por exemplo, nós fomos... O Guarani estava na Taça de Prata e a CBF dava hospedagem e passagem. 22 pessoas. Naquela época, o Luiz Torquato deixava de mandar um diretor, um funcionário, um auxiliar técnico para dar a passagem à imprensa. Eu era beneficiado, o Gilvan Aragão também era beneficiado. Existia aquela briga, aquela briga entre Zé Maria Félix e Luiz Torquato naquele tempo. Ele só vivia assim... Desentendendo, né, os dois. Demais. Aí dava privilégio a mim e o Gilvan Aragão. O Gilvan Aragão na Rádio Tupinambá e eu na Rádio Cidade, né? Você narrador e o Brasil e o Gilvan também. Então, aquele tempo... Aí ele dava 2 passagens para nós viajarmos, mas não dava para a Rádio Educadora, que na tempo era Zé Maria Félix. Então, a gente analisando aquela época do Guarani e hoje... É assim, é do joio para o trigo, né? É, exato. É uma diferença enorme. Hoje, o Guarani, aliás, começa pelas estradas, né? As estradas asfaltadas, um tapete, se tira de hoje para Fortaleza, daqui de Sobral para Fortaleza, em 2h30. Em outras épocas, eram 6, 8 horas. 6 horas, né? É muito difíceis. As hospedagens, hotéis, classe A. Então, existe essa diferença toda. Agora, Zé William, vamos, já que a gente falou um pouco assim do passado, do Guarani passado, vamos falar do Guarani hoje. O Guarani que está numa situação complicada. Se quiser, a diretoria já jogou a toalha, o Guarani já rebaixado à Série D do Campeonato Brasileiro. Quer dizer, de fato ainda não. Se ganhar 4 partidas, as restantes, e havendo combinação de resultados, ela pode escapar do rebaixamento. Mas são situações muito remotas que a própria diretoria já jogou a toalha. Eu lhe perguntaria, Zé William, o que aconteceu com o Guarani durante toda a sua experiência? Como é que você viu o Guarani esse ano de 2012, começando do Campeonato Cearense até a Série C do Campeonato Brasileiro? Contratações erradas, né, Luzimar? Eu acho que o Luizinho, infelizmente, apesar do esforço dele, apesar do trabalho dele, aquela vontade de acertar, de contratar jogadores, porque esses jogadores que foram contratados logo no início, eu acho que você, se fosse dirigente, não desperdiçaria também eles, não. Por que é que não contrataria um Júnior Cearense? Por que é que não contrataria um Rinaldo que foi contratado? O Marcelo Silva, por exemplo, um goleiro que foi do Ceará, que veio do futebol pernambucano. Então, acho que são jogadores que qualquer um clube de médio porte contrataria. Essa é a minha opinião. E não contesto as contratações desses jogadores que eu estou citando, não. Inclusive, na nossa programação esportiva, eu sempre enalteci, porque são jogadores conhecidos. Agora, o Luizinho também errou com muitos jogadores desconhecidos, talvez até por indicação de empresários, o empresário doido para colocar jogadores no Guarani, evidentemente, e o Luizinho acatou, aceitou também, bem intencionado, achando que com esses jogadores o Guarani poderia crescer. Em 2010, o Guarani foi campeão da Série D. Da Série D, praticamente, trouxe jogadores mais daqui do nosso estado mesmo. O próprio Bismarck foi um craque na Série D em 2010, o Danilo Pitbull também. O artilheiro, praticamente. Foi artilheiro da Série D. Quem desperdiçaria para essa Série C? No ano passado, o Guarani foi bem sucedido na Série C. O Guarani jogou já tranquilo. Porque... E no Cearense também, diga-se de passagem. No ano passado. Exato. O Fortaleza foi que trabalhou muito para não cair.
Fortaleza, que é vice-líder do campeonato, do Grupo A, no ano passado, pelo amor de Deus, houve aquele problema do Carlinhos Bala. Ainda se questiona, né, a permanência do Fortaleza. Exatamente. Né? O Fortaleza, mal administrado no ano passado, chegou a uma situação muito difícil. O Guarani não. O Guarani tranquilo, já mantido na Série C, o que não ocorreu nesse ano de 2012. Antes que você conclua, Zé William, eu queria lhe perguntar o seguinte: você acredita que o ano passado o Guarani foi vítima de toda essa confusão que houve? Quer dizer, ele poderia hoje estar disputando a Série B do campeonato? A Série B? Sim, porque o ano passado houve toda aquela problemática, né? De Ceará, que os resultados do Fortaleza, aqueles resultados de abre jogo, acharam que abriram jogos, tudo. O Guarani poderia ter passado de fase, não. Foi uma equipe que conseguiu se manter. Se estabilizou o Guarani. Sim, mas se não tivesse havido toda aquela confusão, se a coisa tivesse fluído de uma forma normal, o Guarani teria subido. Você acha que houve... o Guarani foi um prejudicado, poderia ter brigado também pelos seus direitos e não ter se omitido como fez? Não, eu acho que a situação do Guarani esse ano, essa má campanha que ele está realizando, tudo isso faz parte de um conjunto de contratações que não acertaram, não deram certo. O Guarani não é a primeira vez que tem uma campanha má em brasileiro, não. Em 2002, o Guarani, a convite da CBF, substituiu o Malutron do Paraná, que desistiu de competir, e o Guarani foi formado de última hora e foi uma campanha pífia, uma campanha terrível. Igualmente essa daí. Já no ano anterior, em 2001, o Guarani foi bem sucedido na Série C, disputou a Série C, fez uma bela campanha, tirou o terceiro lugar, disputou até com o Atlético Goianiense, times... Fala nisso, nessa época, o Guarani foi chamado para a Série C, justamente porque foi o que chegou mais próximo, né? Exatamente. Houve o acesso de duas equipes. É verdade. Uma das equipes que ascendeu foi o Malutron. Sim. Com a decisão, o Guarani era o terceiro e, de fato e de direito, foi um convite de fato e de direito, né? Assumiu a vaga do Malutron. E você lembrou muito bem esse detalhe aí. Realmente aconteceu isso. Pela boa campanha que o Guarani fez naquele tempo, foi convidado. A CBF não contou nem até duas vezes, não. Não, o Guarani de Sobral, aquele terceiro colocado na Série C. O estádio pequeno, das estrondosas. Exato. Né? Então, o Guarani realmente, em função disso, foi beneficiado. Agora, foi uma campanha pífia, igualmente essa daqui que está realizando. Eu já também joguei a toalha, eu não acredito mais na classificação do Guarani, na manutenção do Guarani na Série C. Lamentavelmente isso vai acontecer, mas isso já vem desde o início do ano, porque o Guarani também lutou para não cair no Campeonato Cearense. Mas se a gente for analisar a Série B daquele ano e a Série C desse ano, tem uma diferença enorme, Zé William, porque na Série B, o Guarani entrou de última hora, não teve como contratar. Quando se abriu o leque de contratações, aqueles jogadores que existem, essas categorias que existem, existe jogador de Série A que pode ser aproveitado na Série B e vice-versa. Os jogadores de Série C, alguns podem ser aproveitados na Série B e vice-versa. Então existe assim um patamar, né? Existe uma escala. E jogadores a nível de Série B naquele momento não existia. E o Guarani foi formado o quê? Em 10 dias para disputar uma competição. Eis então o motivo do fracasso da equipe na Série B daquele ano. Já esse ano não. Teve todo um projeto, como você acompanhou muito bem, você é uma das pessoas que está vivenciando o dia a dia do Guarani, sabe como a coisa funciona. Houve todo um projeto vindo desde o Campeonato Cearense, que foi um fiasco. E então houve toda a preparação, então para o brasileiro a história será outra. E quando chega no brasileiro, teve toda aquela paralisação de quase 2 meses, onde as equipes poderiam se estruturar melhor, e de repente o Guarani começa uma competição totalmente alheio às realidades daquele momento. Né? Agora, Luzimar, acontece isso no Guarani, porque toda competição, a todo ano, ele entra com um time diferente. Ele não mantém o time, porque é muito importante uma equipe manter o mesmo base, time, né? Uma base para o campeonato.
Por exemplo, o Guarani teve o time do Campeonato Cearense, aí se esfacelou todo. Todo mundo foi mandado embora. Aí veio novamente as contratações. As contratações que não foram dando certo. O Guarani, o Campeonato Cearense, contratou um Bira Lopes, que ninguém nem ouviu falar. Você sabe disso, você acompanhou o Guarani. Quem era Bira Lopes, rapaz, para ser treinador do Guarani? Veio um Adelmo Soares, o Adelmo Soares que conhece futebol, mas em função dos maus resultados com o Guarani, foi mandado embora. O Guarani tem estrutura realmente para chegar a uma competição, a ser fortalecido numa competição. É por isso que o treinador vive de resultado. Como o Guarani não vinha conseguindo os bons resultados, o treinador foi mandado embora, depois veio outro, também não deu certo. Aí jogadores rescindindo o contrato, aí contrata outros, e aí não dá certo. É que está acontecendo exatamente isso. Você falou de treinador. No Campeonato Europeu, o treinador tem muito respaldo, né? Você contrata um treinador para 1, 2, 3 temporadas e o treinador joga quem ele acha que está bem. Ele tem plenos poderes. Aqui, como você frisou, que não é só aqui em Sobral, mas no futebol brasileiro o treinador vive de resultado, você atribuiria todo esse fracasso a essa mudança de treinadores um atrás do outro? Foram 3, 4, uma coisa assim, numa competição tão pequena? Também faz parte, né? É uma coisa que engloba tudo. Treinador, sai de treinador, sai de jogador. O próprio trabalho administrativo também influencia muito, né, rapaz? É um conjunto de coisas que a gente realmente for detectar bem direitinho, não chegar a uma conclusão por quê, mas sabe perfeitamente que tudo isso faz parte do fracasso do time. O que seria necessário, para a gente encerrar essa nossa conversa, o que seria necessário ser feito no Guarani para o próximo ano? A partir de então, já começar a contratar jogadores de um time para começar o campeonato de 2013. Contratando logo... Ou seja, começar a trabalhar agora, né? Exato. Visando já o próximo ano. É para começar ontem, o Guarani começando ontem, já pensando no campeonato de 2013. Aí ele encontra um time bem armado, um time bem certinho para disputar o campeonato cearense. Porque se ele fizer arrumar um time um mês antes do início do campeonato, que vai começar agora no dia 6 de janeiro, a coisa realmente complica. Ainda mais com essa confusão aí de não ter Ceará e Fortaleza, né? Que eu acho isso altamente desleal aos demais. Você ter 2 turnos, um turno sem Ceará e Fortaleza, eles entrarem em igualdade de condição no segundo turno, e isso vai complicar um pouco, eu acho que vai dar muito o que rolar. Agora, não sei por que os clubes concordam. O Guarani, na hora da votação, se retirou, o Luizinho se retirou da reunião, não votou. O Ferroviário foi contra. Os demais tudo balançaram a cabeça, foram de acordo com a federação e aprovaram essa fórmula de campeonato com o Ceará e Fortaleza só disputando a partir da segunda fase, né? Mas isso é um assunto que a gente vai discutir em outro programa. Ô Zé William, eu estou muito satisfeito com a sua presença. Para mim é uma honra muito grande tê-lo aqui pela primeira vez. Eu espero que outras vezes aconteçam, sempre que você for necessário, que você esteja à disposição de vir. E eu gostaria que você deixasse seu recado para os nossos ouvintes e para o torcedor do Guarani de Sobral. Bom, apenas eu quero agradecer o seu convite. Isso há dias que você me convidou e eu fiquei esperando esse convite. Coincidiu ser hoje. Estou à disposição. Digo a você que precisar de mim, se você desejar realmente que esteja ao seu lado para uma entrevista ou qualquer outra, estarei sempre à sua disposição. Muito obrigado pelo convite. Até a próxima. Tudo bem. Agradeço. Estive conversando com o William Vasconcelos, radialista, cronista esportivo, setorista, e a gente vai chegando ao final de mais um Esporte em Debate. É um projeto do INTEC em parceria com as faculdades INTA. Eu sou Luzimar Castro e até o próximo programa.